Olá, bem-vindos a mais um Papo de Quinta. Hoje nós convidamos uma menina muito especial para conversar com a gente e ela vai estar mostrando um pouco do trabalho dela. Então fica ligado, vai ser um papo bem bacana. Já lembrando, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho e não deixa também de nos seguir nas outras redes sociais, que o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E para começar o nosso papo de hoje, vou apresentar então novamente a nossa roda de conversa. Eu sou a Graciele. Atrás das câmeras, o moço muito simpático, que vocês não estão vendo o rostinho, que é o Fabiano. Olá. E esta é a Sheila. A Sheila, ela é psicopedagoga. A gente convidou ela para esse papo de hoje. E ela também está fazendo pós em intervenção ABA. Sheila, nos fala um pouquinho do que é o teu trabalho atualmente. Eu sou psicopedagoga, né, e trabalho atualmente com uma criança autista na escola, durante o período escolar, e ajudo ele a desenvolver as atividades né, que a professora propõe. Só para vocês entenderem, então, o contexto, né, ele tem 7 anos de idade e está no primeiro ano do ensino fundamental. Ele já fala? Ele se comunica? Bom, isso é uma coisa que a gente tem visto, assim, atualmente a gente tem é um ganho que a gente tem, que ele tem utilizado o PECS, que é um sistema através de figuras, de imagens, ele consegue se comunicar. Eu acho que em fevereiro que ele começou a usar esse sistema de figuras de imagens, mas além disso, né, ele já utilizava figuras de imagens para a rotina, né, antes de se comunicar através do PECS. Então, atualmente ele se comunica a partir do PECS, né? Que tem fases para seguir. Ele está na fase 4 do PECS atualmente. Tá. Sim. Só para o pessoal então ficar contextualizado, para quem não tem consciência do que é o PECS, pode explicar para nós assim, basicamente como que ele é visualmente, como se tu fosse abrir o caderno lá que contém as imagens, como que funciona? É uma pastinha onde tem primeiro os itens reforçadores para ele, ou seja, assim, são coisas que ele gosta muito. Se começa a utilizar primeiro coisas que ele gosta muito de, tipo, ele gosta muito, um exemplo é geleca, ele adora geleca, então ele vai começar a pedir, a falar através de imagens que mostram, olha, eu quero geleca, através da imagem de geleca ele vai me pedir, tipo, eu quero geleca. Então ele posiciona as imagens para formar a frase com o que ele quer, com o que ele quer comunicar. O que é interessante da gente salientar é que muitas vezes a gente fica preso ao comunicar, né, ao falar só pelo verbal, né? Mas a comunicação ela vai além do verbal, do que a gente está acostumado. A comunicação para surdos e mudos vai ser a linguagem de sinais, né? Ou então pode ser por imagens, né? Desde que a gente consiga ter uma troca de informação. Ele vai lhe passar o que quer, né? E nós vamos conseguir entender, e vice-versa, ele também conseguir nos entender o que nós queremos, e isso então se torna a comunicação. O meio que isso vai ocorrer não é tão importante quanto o comunicar em si. Porque um direito de todas as pessoas é conseguir comunicar. Então, é realmente um avanço muito grande quando a gente consegue criar esse vínculo, né, esse laço de comunicação, de dar voz àqueles que não conseguem falar verbalmente, por exemplo, né? E eu acho que tu podia nos mostrar um pouco sobre como é a rotina que tu trabalha com ele. Tu tinha me mostrado antes, eu achei bem legal. Sim, bom, eu até mostrei para a Grace minha planilha de rotina. Geralmente eu tinha uma rotina fixa na parede, mas como houve uma troca assim de lugares dentro da sala de aula, eu tive a necessidade de fazer uma rotina móvel, né? Porque daí para ele não ter que estar saindo toda hora da cadeira para ver o que é que ele tem que fazer durante o dia, né? Durante a tarde. E aí eu fiz essa folhinha. É bem simples, pode ver assim, ó, é uma folha plastificada com velcro. E aí tem primeiro a minha imagem. Por quê? Porque ele vai saber que ele tá que durante a tarde ele vai fazer essas atividades comigo, né? Comigo. Então a minha foto sempre vai estar aqui. Esse quadro de rotina demonstra a rotina que ele tem hoje
na escolinha da mãe dele, né? Porque, tipo, na escola ele tem uma rotina diferente do que na escolinha, porque na escolinha é quando eu estou fazendo atividade com ele, são atividades desenvolvidas por mim, criadas por mim para ele. Bem, aqui a primeira atividade do dia, por exemplo, é o calendário, né? A gente faz o calendário. Aí toda vez que ele faz, tipo, ó, eu mostro pra ele, olha só, o que a gente vai fazer? Aí estimulo ele a falar o que está escrito aqui. Calendário. Vamos fazer o calendário. E onde está o calendário? Procura para nós. Aí ele vai lá se direcionar até onde está o calendário. É um calendário móvel. Vou mostrar para vocês aqui. É interessante isso, que para prender a atenção sempre precisa dessa vocalização bem enfática, né? Para ele ter a atenção no que tu quer mostrar, né? Eu mostro aqui na rotina o que a gente vai fazer, que é o calendário, e ele vai se direcionar ao calendário e vai pegar para a gente desenvolver a atividade. Então, depois que ele se direcionou ao calendário, que é a primeira atividade do dia que a gente faz, ele vai retirar a imagem do calendário e vai guardar. Por que isso? Porque ele concluiu essa atividade, entendeu? Ele concluiu essa atividade, por isso que ele vai guardar. Então, ele vai se direcionar para a próxima atividade do dia. O que é que está escrito aqui? Ele já sabe, né? Então, quando a gente ensina isso várias vezes, eles vão entendendo o que vai acontecer durante a tarde, né? Então, antes de continuar a explicar essa questão da rotina, eu gostaria de dizer para vocês que, assim, eu sempre falo meu menino porque eu tenho um carinho muito grande por ele, tá? Então, ele não sabia o que isso significava, entende? Essas imagens para ele, no início, não fazia sentido para ele. Então, o que acontece? A gente teve que treinar essa atenção dele para que ele pudesse entender que cada imagem significava um momento da tarde para ele. Porque o que acontece? Antes de eu começar a trabalhar com ele não compreendia isso, entendeu? Só que ele tinha muitos momentos na tarde que ele gritava, ele não queria fazer atividade, ele não entendia que era importante fazer as atividades, e ele não entendia que essas atividades teriam um momento de início e fim. E o que acontece? Para o autista não saber que vai ter um início e um fim, isso deixa ele ansioso e isso faz com que ele tenha crises de ansiedade, de gritos, de birra, que é ruim para ele. Só que o que acontece? Ele precisou ser ensinado que cada imagem corresponde ao momento do dia dele, né? E isso foi importante para ele. Então, a partir desse ensino, é que ele começou a entender. Isso demorou, assim, ó, que eu me lembre, demorou tipo 1 mês para ele compreender que cada imagem correspondia ao momento da tarde dele. Depois que ele compreendeu isso, foi muito tranquilo de conduzir ele nos momentos. Ele fazia as atividades sem gritar, sem birra, sabe? Tipo, melhorou 100% o comportamento dele. Só pela questão das imagens dizerem para ele porque ele precisava de uma dica visual que fizesse com que ele compreendesse. Porque às vezes a fala para eles não faz sentido. Eu falar muitas coisas para ele não faz sentido nenhum. Por exemplo, eu falava assim: agora vamos fazer o calendário. Já se perdeu. No momento que eu mostro a imagem do calendário, digo: vamos fazer o calendário. Cadê o calendário? E aí ele vai procurar o calendário. Às vezes uma palavra faz com que ele entenda melhor do que tu falar muitas palavras. Sim. Então, eles precisam desse comando simples, né? Um comando quando ele vem muito complexo, que para nós às vezes parece muito simples até, mas para eles é complexo, muito longo, eles acabam perdendo o foco do que precisa ser feito, né? Então isso ajuda também a focar a atenção no que realmente precisa ser feito. E não quer dizer que eles nunca vão entender um comando mais longo, quer dizer que tem que começar pela etapa, né? São um processo, né? Tanto que antes de compreender e olhar para as imagens, ele precisa ter
programas que ensinam ele a ter atenção, né? Que vai ter um analista comportamental que vai definir programas do que é necessário que ele aprenda em cada momento, né? Tanto que ele tem um acompanhamento agora que tem como prever o que ele precisa, né? O que é necessário fazer em cada momento, assim. Isso é interessante de frisar também. Esta criança que a Sheila acompanha, ela faz a parte do acompanhamento em sala de aula, mas também existem outros profissionais que acompanham ele, né, para tratar diferentes áreas que precisam ser tratadas e desenvolvidas nele. E o que a Sheila está mostrando aqui, então, é a parte do trabalho em sala de aula, né, como que ele é trabalhado em sala de aula, mas que também nos traz traços do que é importante a gente ter como regra em casa também, porque a rotina, como tu estava compartilhando antes, nós estávamos conversando e a Sheila estava me contando, né, que hoje ele tem uma ansiedade muito mais controlada, né? Que antes ele ficava muito ansioso justamente por não saber o que ia acontecer em sala de aula e que ter a rotina bem estabelecida com as imagens que dá essa previsibilidade para ele, né? Faz com que ele consiga até mesmo sentar, né, para realizar as tarefas, que era uma coisa que ele não fazia antes, né? Na verdade, né, a rotina é uma coisa que todo mundo precisa, né? E a questão da dica visual são importantes para qualquer pessoa, né? Não só para uma criança autista, mas também para gente que aprende, né, a ver dicas visuais no trânsito, por exemplo, né? Que faz com que a gente entenda como funciona, né? E as dicas visuais dentro da rotina e entre outras coisas são muito importantes para uma criança autista para que ela possa entender o início e o fim das coisas, assim. É um recurso que a gente pode utilizar. É um recurso que vocês, pais em casa, podem utilizar para mostrar, dar uma previsibilidade do dia a dia de vocês como família, né? Uma coisa que nós já falamos no vídeo, inclusive, que fala sobre por que nós escolhemos trabalhar com famílias para trazer esse assunto de rotina, organização para famílias. Nós falamos sobre que nós entendemos a importância de ter uma rotina como um todo para a família. Justamente para a criança se sentir parte do corpo, né? Parte da engrenagem família. Porque uma rotina, quando a criança tem uma rotina mas só ela tem. Ninguém mais da família tem o hábito de ter rotina. Primeiro porque ela não vai ter uma previsibilidade dentro da casa dela. Ela não vai ter o horário de dormir, o horário de escovar os dentes, o horário de comer, de almoçar, enfim, janta. E estas coisas ajudam também a ela estar menos ansiosa ou então controlar as suas crises justamente por saber o que vai acontecer dentro daquele dia. E quando a gente consegue ter uma rotina a nível familiar, também dá a sensação de pertencer a um corpo, né? Pertencer a algo que é maior. Ela não é uma rotina que está grudada lá dentro daquela casa. Ela é algo que pertence a toda uma estrutura familiar que funciona em conjunto, né? E que se encaixa os seus horários, que trabalha para que todos consigam realizar suas tarefas e sem ferir também ao outro, né? Que se programa, então, para que todo mundo consiga realizar suas tarefas e que todo mundo consiga fazer as suas coisas bem feitas, né? E aproveitando, então, o que tu estavas falando de tarefas e tal, né? De estarem na rotina, as tarefas que tu vai fazer no dia, também eu gostaria de dizer que, além dessas dicas visuais de rotina, as crianças autistas também precisam de dicas visuais também com relação à aprendizagem. Uma coisa que eu tenho achado fantástico, que eu tenho feito alguns cursos, é a questão do método das boquinhas e o método multigestos. São fantásticos, assim, sabe? Desde que eu tenho procurado esse tipo de informação, assim, eu tenho me apaixonado. Esse aqui é um material, ó, do pessoal do Multigestos, que eu comprei para trabalhar com essa criança. E primeiro eu comecei trabalhando com as vogais, né? Do A, E, I, O, U, a imitação, depois a identificação, por exemplo, da letra com a boquinha. Que letra é essa daqui? Tipo, que boquinha é essa? Ele vai imitar, né? A letra, essa boquinha tá fazendo A. E aí, onde tá a letra do A? Aí, ó, ele vai pegar a letrinha e vai identificar, né? É uma dica visual. A boquinha é uma dica visual do som, que corresponde a uma letra. E isso é fantástico, porque eles dependem muito dessas dicas para aprendizagem.
E esse é um dos momentos que eu estou vivenciando com ele, né? Que é o momento da alfabetização, já que ele está no primeiro ano do ensino fundamental. E essa é uma das atividades que está dentro do quadro de rotinas que ele monta junto contigo quando começa o dia de aula dele, o dia de escola. No caso, essas atividades são desenvolvidas por mim, não pela prof, né? Isso é quando eu trabalho com ele. Então, depois que ele já aprendeu, já conseguiu entender essa dica das boquinhas, né? Que cada boquinha corresponde a um som, vai ser muito melhor, porque daí a gente pode usar essas boquinhas em outras atividades. Porque até então ele só estava trabalhando com dicas visuais de cor, o que não é muito funcional. E aí a dica das boquinhas faz com que ele associe a boquinha a um som, e isso é fantástico. Foi aí, a partir disso, quando ele começou já a entender que cada boquinha corresponde a um som, aí a gente passou a usar essas boquinhas dentro das palavras. Eu pedi para a Sheila buscar para nós um exemplo para que a gente possa entender bem o que é essa alfabetização através da associação por cores, porque é algo que talvez fique vago e seja interessante mostrar. A Sheila trouxe um exemplo para nós entendermos como que funciona. Bem, aqui tem uma palavrinha, né? Que é a palavrinha rato. E cada som da sílaba corresponde a uma cor, né? Vocês estão vendo? Aqui tem uma cor amarela e aqui é uma cor cinza. Então, a partir dessa dica visual, ele vai entender que ele precisa colocar uma sílaba aqui e outra aqui, né? Aí, por exemplo, o Rá corresponde, à cor amarela. Rá. E depois o Tô, que é cinza, ó. Então, ele vai completar isso aqui, barbada. Só que qual é o problema disso? Ele está associando só cor. E o método das boquinhas, o método multigestos, eles vêm para trazer uma dica visual da boquinha que corresponde a um som. E isso é fantástico, assim, fantástico mesmo. Então, só para mostrar um exemplo dessa dica visual das boquinhas, eu construí uma atividade para fazer com meu menino do meu coração, que ele tem as boquinhas para ele completar a palavra, né? Aqui seria a palavra bola. Então, o que tá faltando aqui? Aí ele vai olhar a boquinha e vai perceber, essa boquinha é a boquinha do O. Então, ele vai pegar a letra e vai completar. Aí, essa aprendizagem, para mim, é mais significativa, porque a dica visual está mostrando um som, não uma cor, porque associar cores não significa que ele está aprendendo. É muito interessante, né? Porque daí ele entende que a letra tem um som, né? Ele associa direto ao som. E que interessante é esse método para qualquer tipo de criança, típicas ou não, ou atípicas, né? Se os outros profissionais, os outros professores aí pudessem também ter acesso a esse tipo de material ou buscar esse tipo de material, né, para utilizar em sala de aula, como também poderia facilitar a alfabetização, né, a aprendizagem de todas as crianças. E como é que tu trabalha? Pode falar para nós também como é que tu trabalha a questão dele ter a previsibilidade de quando começam e terminam. Quando começa, usa através da rotina, né? Mas quando termina a atividade, como ele sabe quando que ela se conclui? Bem, eu trabalho com o sistema das estrelinhas, né? Que não só dá uma previsibilidade daquilo que ele vai concluir, né? Da atividade, como também eu trabalho muito com itens que ele gosta muito. Por exemplo, é uma troca, assim, que a gente faz. Tu vai fazer tal atividade e você vai ganhar alguma coisa que você gosta. Por exemplo, ele gosta muito, muito de geleca, né? Quem não gosta de geleca? Então, eu utilizo esse sistema das estrelinhas, né? Que definem 5 etapas, 5 questões numa atividade, por exemplo. E cada questão que ele termina, cada etapa da atividade que ele termina, ele ganha uma estrelinha. E no final dessas 5 estrelinhas, ele vai ganhar aquilo que ele mais gosta, né? No caso, a geleca. Então, além desse sistema de estrelinhas, que a gente trabalha mais na mesinha, assim, para fazer trabalhos relacionados a atividades de mesa, certo? Além desse sistema, existem outros métodos para te trabalhar, assim, o início e fim de uma atividade. Como, por exemplo, aqui eu tenho
um quadro que eu fiz, a gente tá querendo ensinar ele a brincar independente, que é uma coisa muito difícil, que ele sempre depende de um adulto para estar com ele, assim, para fazer. Esse sistema aqui ensina passo a passo o que ele precisa fazer. Por exemplo, ele vai pegar, aqui tem o número 1. 1 corresponde a uma atividade que ele tem que fazer, que é montar uma pecinha de Legos. E depois que ele fizer cada uma dessas atividades, ele vai ganhar uma coisa que ele super gosta, que no caso aqui é a geleca. Como funciona isso na prática na sala de aula, né? Ele vai pegar esse número 1 e vai conduzir, na sala vai ter 3 caixas, né? Identificando, por exemplo, a caixa número 1 corresponde a essa atividade, né? Eu vou pegar a caixa só para vocês terem noção. Vamos fazer assim, ó, a Graça segura para nós. Por exemplo, ele vai pegar primeiro o número 1, pode pegar aí, Graça. Uhum. E vai conduzir, onde está o outro número 1? Está na caixa, né? Isso, muito bem. Agora ele vai abrir a caixa, que é onde vai ter a atividade para ele realizar. Ó. Aí sempre a gente trabalha com essa questão, né, de realizar a atividade da direita para a esquerda. Aí tá as pecinhas aqui soltas, né? Onde ele vai ver, primeiro vai a pecinha amarela, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem uma imagem do que ele precisa fazer, né? Tudo tem dica visual. Aí, por exemplo, a imagem aqui diz que tem que ser a pecinha amarela, depois a pecinha verde e depois a pecinha vermelha. Muito bem, ele concluiu. Aí ele vai fechar. Aí ele vai fechar a caixa, que já terminou, e vai passar para a segunda atividade, né? Que seria a número 2. Ele vai lá na caixa número 2, identifica e realiza aquela atividade. Aí depois ele vai lá na caixa número 3, identifica, realiza a atividade e pronto. Quando ele chegou aqui, legal, agora o que ele pode pegar? A geleca, que é o que ele vai ganhar. Então, ele concluiu aquelas 3 atividades. Tem um início e um fim. E ele vai querer fazer essa atividade, que o mais difícil é tu chamar a atenção deles para fazer a atividade, né? Então, é importante que ele entenda que há uma troca. A gente pode fazer uma troca. Tu faz uma atividade e tu vai ganhar algo que você gosta. Como, por exemplo, é a geleca, né? Mas o legal, acho que é interessante... Porque essa atividade que a Sheila estava me contando antes, é que ela não é feita, não é conduzida com a voz, né? Tu conduz ele para que ele consiga pegar as peças sem que alguém diga, pegue o amarelo, ou agora o verde, né? Sim. Então é importante salientar que existe toda uma ciência por trás disso, né? E existe, assim, uma hierarquia de dicas que estão por trás de uma atividade dessas. Que o que acontece? A gente precisa primeiro dar uma ajuda total, por exemplo, ajuda total física, para que ele conduza ele até o número 1, que é a caixa, que é a atividade que ele tem que fazer. Mas é importante tu saber que existe uma hierarquia de dicas e que ele não pode ficar dependente de uma dica, por exemplo, verbal, que é o mais difícil de tirar, assim, quando ele tá dependente de uma dica verbal, aí é muito difícil dele conseguir autonomia para fazer. Essa atividade, o que tu quer dizer, talvez, como que seja interessante explicar, como iria hierarquia de dica, é que tu vai dando uma dica que seja muito, muito, muito forte, assim, por exemplo, como direcionar a mão dele para que ele pegue o número, para que ele entenda o que quer ser feito, né? E depois ir reduzindo isso, depois não direcionar mais, só colocar, talvez, na frente dele, enfim, ir reduzindo a dica até que ele execute uma tarefa sem ter ninguém junto com ele. Ele saiba que ele possa executar tarefas sem que ninguém esteja conduzindo, ou verbalmente, ou até mesmo numa ação, né? E esse tipo de atividade, o brincar sozinho, vem justamente de primeiro treinar isso, né? O treinar o conseguir estar só e o executar algo sem que alguém esteja conduzindo, né? Isso é um ganho para uma criança autista, assim, executar sozinho, assim. Pela experiência que eu tenho com este menino, né? Cada criança autista é de um jeito diferente, né? E para ele isso aqui seria fantástico, assim, fantástico.
Sim. O que a gente pode talvez captar de todas estas coisas que a Sheila está nos trazendo é que tudo é um processo e que cada passo ele é um grande ganho e que cada passinho que para nós às vezes parece pequenininho, ele está indo em direção a um passão, né? Uhum. No caso aqui para a alfabetização do menino, do menino da Sheila, que ela se refere a ele desta forma porque ela tem um carinho muito grande e é muito legal também ver isso, que é um profissional que cuida dos seus, né? Com tanto carinho, assim, com tanta dedicação. Esses materiais aqui, a maioria, assim, é feito pelas mãos da Sheila, então a gente nota um carinho muito grande nisto, né? E que cada passinho é um ganho, cada passinho é o caminho para que algo maior seja feito. Então a gente já uma dica assim para os pais, né? Quando a Sheila estava me mostrando os métodos antes que ela conta, ela sempre diz: olha, isso aqui é muito legal, porque antes ele nem, na questão da rotina, ele nem olhava para as imagens. Hoje ele olha, ele mesmo monta a rotina dele antes de começar a aula, né? Isso são ganhos enormes, assim, dentro da atenção da criança, né? Dele conseguir se comunicar também, né? Então, que a gente possa estar atento aos passinhos que as crianças vão dando, né? Uhum. Eu acho que talvez uma dica que possa ficar assim para os pais ou até mesmo os educadores, né? O profissional, ele tem o hábito de fazer relatórios, né, Sheila, para apresentar as evoluções do paciente ou da criança. Que talvez os pais possam se espelhar um pouco nisso também e até, às vezes, em casa fazer lá os tópicos de, olha, meu filho, se é uma criança que não tem ainda contato visual, né? Meu filho, ele não faz contato nenhum visual. Depois de tanto tempo de terapia ou de acompanhamento, a gente trabalhando algumas atividades com ele, ele faz contato visual por 3 segundos. Agora ele faz contato visual por 15 segundos. Mas que a gente saiba que esses pequenos avanços, eles vão contribuir para que em algum momento ele entenda, ele tenha atenção para um comando maior, ou que ele tenha atenção para ter uma comunicação. Para se comunicar, ele precisa dar primeiro esses pequenos passos, né? E que todos os pequenos passos são ótimos e são maravilhosos e a gente tem que se alegrar, né? Sim, sim, vai. Geralmente, né, a gente costuma ficar muito feliz quando algo acontece, assim, quando ele consegue ter alguma autonomia em relação a alguma atividade, ou quando parte dele é alguma fala espontânea, nossa, a gente faz uma festa, né? Porque a gente quer que ele perceba a nossa felicidade e para ele também querer fazer novamente, né? Tipo, a gente se alegra e ele também fica contente. Eu percebo isso nele, que ele fica contente quando a gente se alegra, quando ele fala ou faz alguma coisa. E aí eu percebo também que por isso é importante a gente se alegrar com as pequenas coisas, né? Uhum. Que além de ser bom para nós, que a gente percebe, poxa, tá funcionando o que a gente tá fazendo. Além disso, também eles ficam felizes por ver a nossa felicidade. E é um se alegrar, um ficar contente, não com aquela ideia de que a criança não atingiu o nível que a gente quer que ela atinja, mas um se alegrar e um ficar contente para que ela entenda que buscar o progresso, que buscar a autossuperação é algo bom, né? Como ser humano, é interessante que a gente tenha isso, essa consciência. Buscar a nossa própria superação, nos superar dia a dia é bom. Então, isso passado para qualquer criança no desenvolvimento infantil é excelente, né? E então, acho que no nosso papo de quinta era isso. A gente queria trazer um pouco do trabalho da psicopedagoga, para a gente entender um pouquinho como que funciona esse trabalho de acompanhamento em sala de aula e também para que a gente possa trazer um pouco dessa visão, desse olhar da rotina, da importância da rotina, do quanto ela ajuda para controlar as crises, a ansiedade das crianças e que a gente possa aplicar isso em casa também, para que isso não seja uma tarefa exclusiva da sala de aula, mas que seja uma coisa que a gente aplique no dia a dia para facilitar ao dia a dia familiar também, né? Muito obrigada, Sheila. Obrigada por ter aceitado o convite e obrigada a vocês também que nos acompanharam até o final desse vídeo.